E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Eduardo Tereschi, arquiteto paisagista, e hoje vamos falar sobre as suculentas, essas incríveis plantinhas aí que todo mundo gosta. Hoje em específico eu vou falar sobre terrários, vou mostrar vários tipos de terrários, o que você pode fazer para poder plantar, qual é a forma correta de plantar a suculenta e quais são os cuidados que você deve ter para sua plantinha durar bastante e enfeitar o seu ambiente aí, a sua casa. Um dos recipientes mais utilizados aí para fazer o terrário são vidros abertos, né? Aqueles potes de vidro aberto ou talvez aquários que não são mais utilizados, algumas caixas de vidro também, né? Aqueles formatinho quadrado, retângulo. Muitas pessoas utilizam esse tipo. Tem outros terrários em formatos diferentes, né? Já vi em taça de vidro, já vi em xícaras, pedaços de galhos de árvore, talvez também em alguns tipos de vaso, aquelas bacias que são os vasos um pouco mais baixos, né? e largos. Então tem vários formatos aí que você pode inventar o seu terrário. Você pode colocar somente a planta, você pode colocar algumas areias coloridas também para poder enfeitar, alguns objetos também, casinha, musgo, bonequinhos, qualquer tipo de coisa assim, pedrinhas coloridas. Então dá para você aproveitar a sua imaginação. Eu vou deixar vários vídeos aqui passando do lado para vocês acompanharem e ter alguma ideia também referente a fazer o seu terrário. E agora eu vou explicar para vocês como que se deve fazer um terrário para sua planta durar bastante tempo e quais são os cuidados e manutenções que você tem que ter para poder deixar sempre bonito e embelezar o seu ambiente. Vou falar da parte mais básica do terrário, né? Muitas pessoas utilizam os recipientes transparentes, como esses potes de vidros aberto. Nele você pode colocar como sistema de drenagem alguns cascalhos por baixo ou pedrinhas e você vai preenchendo com areia, terra e o substrato para poder fazer a plantação dessa suculenta. Uma das coisas que a galera utiliza bastante também é o carvão ativado, que isso daí ajuda a filtrar a água também e previne, né, o surgimento de fungos e bactérias e deixa a sua planta mais saudável. O substrato utilizado para plantar a suculenta tem que ser aquele substrato que o pessoal vende aí em lojas de paisagismo. É um substrato que ele já tem todos os nutrientes suficientes para a planta e também ele ajuda na questão da drenagem. Muitas das pessoas plantam diretamente na terra, mas eu aconselho ter esse substrato que a planta ela vai se adaptar um pouco melhor. E a suculenta é um tipo de planta muito fácil, né? Ela pega em qualquer tipo de ambiente, então é muito fácil de plantar ela e fazer ela desenvolver. Para você fazer esse terrário, muitas das pessoas utilizam, dependendo do formato dele, quando ele é um pouco cônico, comprido, de difícil acesso da mão, muitas das pessoas utilizam aquelas pinças para poder fisgar a planta e conseguir plantar ela, né? Soterrar ela na terra, ali no substrato, para poder formar os ambientes, colocar as pedrinhas de uma forma mais harmônica ali na sua imaginação, né? Na forma que você está plantando e organizando esse terrário. Muitas das pessoas utilizam tesouras, utilizam colheres, pinças. Quando o terrário é transparente, muitas das pessoas colocam aquelas areias coloridas e faz um formato. Então o garfo ele ajuda bastante a você fazer aquele desenho diferente nas areias coloridas. Então é mais uma ferramenta aí que pode ser utilizado para fazer o terrário. Existem alguns tipos de terrários também, né, que são fechados. Muitas das pessoas colocam musgos e algumas suculentas, só que tem que lembrar que o terrário sendo fechado, você tem que, hora ou outra, abrir ele para poder fazer uma rega da planta, né? Porque nenhuma planta sobrevive se não tiver o oxigênio também e a água. Então você tem que abrir esse terrário uma hora ou outra para borrifar uma água ali dentro, né? Para poder deixar a sua planta respirar um pouco também e depois volta a fechar ele
mas não pode deixar 100% fechado, porque senão a planta não vai sobreviver. Aí, se você quer um terrário 100% fechado, tem que ser com uma planta de plástico, e eu acredito muito que ninguém vai gostar disso e vai achar muito mais feio do que uma plantinha original. Existem outros tipos de terrários também que muitas pessoas utilizam, são com pedras. O formato da base do terrário é em cerâmica, pode ser também utilizando alguns galhos de árvores, né? Troncos. Geralmente pessoas que têm fazenda, chácara, sítio, ou até mesmo você encontra em alguns terrenos vazios aí na sua cidade. Faça um tratamento antes no tronco, né, para poder deixá-lo um pouco mais limpo, né? Dá uma lavada nele, limpa um pouco por dentro. Coloque o substrato, algum tipo de musgo e faça da sua imaginação colocando algumas plantas. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para vocês verem como que fica. Acredito que é uma forma totalmente diferente, né, de você plantar a suculenta e fica bastante bonito. Outros formatos também, muitas das pessoas utilizam ela suspensa, né, colocam em vidros e deixam pendurado, né, fazendo uma forma de harmonia pendente com as suculentas. Isso daí também deixa muito bonito, e dependendo do seu espaço, da decoração do seu quarto, da sua sala, da sua área de lazer, isso daí pode combinar bastante. Outras opções que são mais básicas para quem quer uma decoração um pouco mais discreta, pode utilizar aquela xícara que você não usa mais, né, para oferecer para visita. Utilize aquela xícara ali, faça como um suporte de decoração de mesas de centro. Você pode também talvez comprar uma xícara diferente, mais bonita, com um formato diferente que a gente não vai utilizar, mas aí pode aproveitar para plantar uma suculenta ou até mesmo um cacto. Muito dos terrários pode ter também muitas das dúvidas das pessoas, né? Em questão o que plantar no terrário. Você pode colocar tanto a suculenta quanto o cacto. Lembre que o cacto ele é um tipo de suculenta também. Ele aguenta muito mais do que elas em questão de beber água, né? Ele pode aguentar períodos mais longos de seca. Lembrando que o cacto ele tem que ter bastante sol comparado às suculentas. Tem suculentas que se dão muito bem com sombra, outras com sol. Agora o cacto, particularmente eu prefiro que ele fique 100% no sol, porque eu acho que ele vai se desenvolver muito melhor do que ele ter a sombra, ou talvez uma meia sombra. Dependendo do dia ali, da posição onde que fica, eu acho que até meia sombra é muito bom para o cacto, se ele pegar principalmente a parte do sol do período da manhã. Que daí vai ser aquele momento onde que vai fazer ele desenvolver muito mais do que ele só ficar na sombra, né? Então o cacto ele tem que ter esse sol pleno para se desenvolver, para ficar muito mais bonito. Agora, em questão de suculenta, você pode utilizar ela tanto no sol quanto na sombra. Verifique certo qual é o tipo de suculenta que você tem, porque tem suculentas que são um pouco mais frágeis, então ela não vai se adaptar muito bem no sol comparado a outros tipos de suculenta. Existe também, para você fazer nesses vasos, nesses terrários, as suculentas pendentes. Então, dependendo da posição que você deixa ou do tipo do terrário que você utiliza, fica muito bonito utilizar esses formatos de suculentas. Num próximo vídeo aí, eu vou trazer vários modelos, vários estilos de suculentas. Então, deixe nos comentários aí, eu quero saber a opinião de vocês, qual o tipo que você mais gosta, o que você gostaria que eu trouxesse aqui. Quem permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente. Obrigado a todo mundo que está chegando aí no canal. O canal é novo, vou trazer sempre notícias aí sobre jardinagem, paisagismo, decoração. Então aproveite bastante, deixa aquele like, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou!